capítulo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13. Leremos a partir do versículo 5. Segunda Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 5. Somente ali, ó. Os irmãos aí de trás estão conseguindo me ouvir bem? Ok. Vamos ler as Escrituras. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Até aí para a nossa breve meditação. Meus amados, esse é o primeiro domingo de 2016 e falamos isso com grande alegria, porque se estamos aqui no primeiro domingo deste ano, significa que de alguma forma estamos priorizando a dedicação ao dia do Senhor. É o dia que nós temos para nos reunir em comunhão, orar em comunidade, louvar ao seu nome e estar ouvindo a mensagem de Deus por meio da exposição da Escritura. A carta que nós lemos foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta aí da sua terceira viagem missionária. Paulo, ele tinha alguns costumes muito interessantes, porque a igreja, quando ela era plantada, Paulo era um plantador de igrejas. Depois de um tempo ele deixava líderes ordenados naquela igreja e partia para uma plantação de uma outra igreja, em um outro local. E muitas dessas igrejas, embora já bem estabelecidas, elas tinham algumas dúvidas doutrinárias. Por exemplo, dúvidas a respeito de como se portar diante da ceia do Senhor. Dúvidas de como executar o batismo bíblico. Dúvidas de como lidar com aqueles que eram alvos de perseguições e depois de um tempo negavam a fé. E esses que negavam a fé, em alguns momentos queriam voltar para a igreja. Como resolver esses problemas? Imaginem vocês que a nossa igreja fosse alvo de uma grande perseguição. E alguns dos nossos irmãos, por amor a Cristo, eram simplesmente assassinados. Não negavam a fé, não negavam o nome de Cristo. E eu, porventura, perdi minha esposa porque ela não negou a fé. Um outro irmão perdeu o filho porque esse filho não negou a fé. Só que alguns membros da igreja, diante da espada, retrocederam.
se afastaram e alguns simplesmente querem retornar. Aí vocês imaginem a reação daqueles que ficaram e tiveram seus filhos, esposos assassinados, e esses que negaram querem retornar. Então, a vida comunitária na igreja primitiva não era tão fácil. E Paulo vai lidar com essas questões. Não só essa, mas outras. Não somente nessa carta, em diversas outras. Simplesmente respondendo a questionamentos dos irmãos. E essa segunda carta, ela provém justamente de perguntas feitas pelos coríntios, diante de questionamentos. E quando ele chega no final dessa carta, ele faz questão de fazer uma abordagem muito interessante e que nós podemos aplicar para os nossos dias, para o início de 2016. E a palavra do apóstolo foi: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então o tema da nossa mensagem pela manhã é: examinai-vos a vós mesmos. E cabe aqui uma pergunta: por que as Escrituras nos exortam constantemente para que nós possamos nos examinar? Primeiro, porque a nossa natureza humana, ela tem uma propensão, uma inclinação a julgar os outros, nunca nós mesmos. E quando falamos aqui, não estamos falando somente do púlpito para frente, não. Essa é uma ordem principalmente do púlpito para trás. Eu sou o primeiro a fazer essa análise e devo ser o primeiro. Querem uma prova de que os coríntios primeiro estavam examinando a Paulo antes de Paulo ordenar para que eles se examinassem? Volte por gentileza aí no versículo 3 desse capítulo. Diz assim: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Então, de alguma forma, os coríntios estavam colocando prova daquilo que Paulo estava pregando. Isso é certo? Claro que é. Só que esta postura torna-se equivocada quando a análise, o exame é feito somente para os outros e nunca para você mesmo. Então, nesse sentido, nós afirmamos que a natureza humana possui essa propensão, essa inclinação a achar o erro nos outros, a examinar os outros, a provar os outros e nunca provar a nós mesmos. Mas Paulo aqui ele determina algo muito interessante. Bem, vocês podem me provar, mas vocês também têm que provar a si mesmos. Por isso que em Mateus capítulo 7, versículo 1, o Senhor Jesus nos exorta dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o rigor com que vós julgardes, vós também sereis julgados. A proibição de Cristo aqui é para o julgamento? De maneira alguma. Porque se assim fosse, o próprio Senhor não nos ordenaria a provar e verificar se as obras daqueles que estavam pregando em seu nome realmente partiam dele. Mas a crítica do Senhor Jesus aqui é essa: vocês estão examinando os outros e não examinam a vós mesmos. Então, meus amados, a ênfase da Escritura, ela sempre é equilibrada. Nós devemos julgar os outros com sabedoria, com equidade,
Mas por outro lado, precisamos julgar a nós mesmos, verificar se estamos na fé. Verificar se as nossas obras são fruto de uma fé verdadeira, como o apóstolo Tiago relata em sua carta. E como nós temos esse princípio de examinar as Escrituras e aplicar às nossas vidas, é isso que nós faremos nessa manhã. Um breve exame. Nós faremos algumas perguntas e cada um aqui vai fazer dar as suas devidas respostas com toda sinceridade, porque nós precisamos provar a nossa fé. E aproveitando desse clima de virada de ano, nada melhor do que fazer um balanço da nossa vida e verificar se realmente estamos na fé, a fim de que durante todo o ano de 2016 nós possamos colher frutos dessas boas resoluções. Amém? Vamos lá. Bem, as seguintes perguntas estão entre aquelas que podem nos ajudar a examinarmos a nós mesmos. Pergunta número 1. Amo ao Senhor meu Deus de todo o meu coração? Será que eu amo a Deus com todo o meu ser, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento? Diz o Senhor em Mateus 22, capítulo 22, nos versos 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Será que eu estou em submissão a este mandamento? Ou pelo contrário, eu estou amando a mim mesmo e ao mundo e as coisas do mundo? O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15, ele faz uma crítica contundente ao sistema mundano. E a pergunta é: eu amo a Deus de todo o meu coração? Ou amo a Deus, mas não é de todo o coração? O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 2, no versículo 4 e 5, faz uma crítica contundente a uma igreja, fazendo com que ela possa repensar no seu primeiro amor por Cristo. E eu convido os irmãos a abrirem Apocalipse capítulo 2, nos versos 4 e 5. Leremos em conjunto. Diz assim o texto: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, a igreja de Éfeso estava sendo repreendida por Deus por abandonar o seu primeiro amor. E é esse primeiro amor por Cristo de que estamos falando aqui. Será que você realmente ama a Cristo de toda a sua alma? Ou será que vir à igreja tornou-se um ato religioso? Conforme falamos em uma mensagem anterior, poucos, ou a minoria em nosso país dos que se dizem cristãos, são realmente nascidos de novo. E prova é que as obras que nós vemos no meio evangélico são simplesmente lastimáveis. E aqui vale a pena ressaltar um ponto levantado por Charles Spurgeon, onde ele faz a seguinte pergunta: quanto o Senhor me amaria se fizesse e derramasse o seu amor por mim
de acordo com o meu amor e devoção para com Ele? E essa pergunta é muito interessante, porque por mais que saibamos que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, essa pergunta é importante porque vale a pena fazer aqui uma análise. Será que se Deus me amasse como eu amo, como que esse amor de Deus seria revelado a mim? Então, essa primeira pergunta é muito importante, porque nós devemos amar a Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Segunda pergunta: amo verdadeiramente o meu próximo como a mim mesmo? Se nós fizermos uma análise do texto de Mateus 22 e continuarmos, após definir o grande primeiro mandamento, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, Cristo continua no mandamento, dizendo assim, ó: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a pergunta é: por que Jesus não nos amou a amarmos a nós mesmos, antes de afirmar que devemos amar aos outros? Simples. Porque de acordo com Efésios capítulo 5, versículo 29, Paulo diz que ninguém jamais odiou a própria carne. Logo, Cristo não precisa dizer o seguinte: você precisa se amar. Não. O homem natural automaticamente possui um ego, e ele alimenta esse ego com amor a si mesmo. Por outro lado, o amor para com o próximo é que é complicado. O amor ao outro é muito mais complicado. Será que eu amo ao meu irmão como eu me amo? E detalhe, isso não é, essa palavra de Cristo não é uma, como podemos dizer, uma sugestão, uma dica. Não, é um mandamento. É uma ordem do Senhor. Eu tenho que amar a Davi como eu me amo. Não é um pouquinho menos, um pouquinho mais. É como eu me amo. E nós vamos além. Não devemos somente amar aos nossos amigos, irmãos. É amar o nosso inimigo. Diz o Senhor em Mateus 5, de 43 a 48, que nós obedecemos ao mandamento dele, nós temos que amar os nossos inimigos, abençoar os que nos amaldiçoam, fazer o bem aos que nos odeiam, orar por aqueles que nos vituperam, e orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a ordem de Cristo. É fácil? De maneira alguma. Será que eu me preocupo com o bem-estar do meu irmão da mesma maneira que eu me preocupo com o meu bem-estar? Será que eu, ao ver um irmão triste na igreja, ele passa ao largo e eu nem o observo? Faço isso porque eu estou feliz, não importa a tristeza do outro irmão? Ou será que quando alguém passa perto de mim triste, eu me preocupo com ele? Saber por que ele está triste, saber por que ele passou por um momento difícil, perguntar e orar por ele. Graças a Deus eu posso dizer que essa igreja, ela faz isso muito bem. Não foram poucas as vezes que eu entrei triste por aquela porta e alguém me abordou perguntar o que estava acontecendo comigo. Então, digamos que nós estamos passando nessa prova aí, mas temos muito a aprender. Terceira pergunta: eu estou confiando verdadeiramente na graça de Deus e apenas em Cristo para a minha salvação?
Será que eu estou confiando somente na graça de Deus e somente em Cristo para a minha salvação? Eu creio que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Que isso não vem das obras para que eu não possa me gloriar? Ou será que eu estou naquele sistema religioso de que eu faço alguma coisa para Deus para que Ele possa me retribuir? Será que tudo que eu faço, tanto para o meu irmão quanto na igreja, visa o reconhecimento humano ou visa a glória de Deus? Será que eu creio que a minha vontade, o meu livre-arbítrio e as minhas obras são suficientes para contribuir para a minha salvação? Ou eu descanso somente inteiramente na graça do Salvador? Será que a minha salvação, conforme Efésios 2, 8 e 9, é somente pela fé? Será que a minha salvação está alicerçada na base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus? Conforme relata o autor aos Hebreus no primeiro versículo do capítulo 6? Ou será que a minha fé não redunda em boas obras? Será que eu posso confessar de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, conforme Lucas apontou em Atos capítulo 8, versículo 37? São muitas perguntas dentro desse mesmo tema. Será que Cristo é a minha santificação e a minha santidade? Ou eu tenho que me iludir com o pensamento de que eu, por os meus esforços, posso me tornar santo, a parte do auxílio divino? Será que Cristo é o meu descanso, ou eu estou descansando em mais alguém? Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, critica veementemente aqueles que tornam a guarda do sábado como seu descanso e com base para a salvação. Infelizmente, nós temos alguns neopuritanos que defendem a guarda do sábado nos moldes adventistas, o que é uma lástima, preocupante. Nosso descanso é Cristo, somente Ele. Quarta pergunta: o que o mundo pensaria sobre o cristianismo se a minha vida fosse o padrão pela qual o cristianismo fosse julgado? Como que o mundo analisaria o cristianismo se a minha vida fosse o padrão pela qual o cristianismo fosse julgado? Aqui nós estamos falando de testemunho. Será que eu realmente imito a Deus? Será que outros veem Jesus na minha vida simplesmente porque eu o estou imitando? Será que, como aponta Tiago, eu demonstro a religião pura e sem mácula, ou a minha religião é vã? Será que se eu não confessasse que sou crente, o mundo reconheceria tal coisa? E aqui, meus irmãos, eu gostaria de contar uma história muito interessante. Vou abrir um parênteses aqui dentro desse tema. Eu tenho alguns conhecidos no Facebook. Alguns poucos. E algumas vezes eu vejo algumas coisas que valem a pena ressaltar para que os irmãos tenham noção da importância do nosso testemunho. Certa vez um colega colocou uma determinada foto, colocou um versículo bíblico embaixo.
Aí colocou hashtag Soli Deo Glória. Bem, aparentemente tudo ortodoxo, protestante, reformado, texto bíblico, não colocou bobagens no contexto, fugindo das palhaçadas de algumas igrejas neopentecostais, tudo certinho. Só que veio um comentário embaixo de um colega dizendo o seguinte: olha, você é crente? Mais ou menos assim: eu convivo com você há anos e nunca soube que você fosse um cristão. Agente 007. Se ele não revelar a identidade dele, ninguém sabe quem ele é. Irmãos, ser reformado no Facebook é muito fácil. Difícil é aplicar os princípios da reforma aqui, na comunidade. Você pode e deve espalhar o evangelho nas redes sociais? Pode e deve. Só que a sua vida precisa ser um reflexo daquilo que você está postando. Muitas vezes isso não é a gente não vê isso, mas deveria ser assim. E a resposta daquele irmão foi justa: não, sou cristão sim. E o assunto morreu por ali, diante daquele constrangimento. Meus irmãos, levar o nome de Cristo é uma coisa séria, muito séria. E quando os irmãos, eu estou falando aqui para os irmãos, eu sou o primeiro a ouvir. E já estou fazendo uma análise lá da minha timeline, né, da minha linha do tempo. O que está lá? O que glorifica Deus? Será que o que eu estou postando reflete o Evangelho de Cristo? E eu faço um convite aos irmãos: entrem na minha lá. Se encontrar alguma coisa errada, pode me falar. Irmão, você pregou aquilo lá, pode tirar. Eu vou tirar. E pode me cobrar. Estou falando aqui brincando para os irmãos, mas pode me cobrar mesmo. Vamos lá. Quinta pergunta. Quantas pessoas ouviriam sobre o Senhor Jesus e seu Evangelho se outros crentes testemunhassem na mesma frequência com que eu faço? Repetindo a pergunta: quantas pessoas ouviriam sobre Jesus e seu Evangelho se outros crentes testemunhassem na mesma frequência com que eu faço? Será que eu confesso a Cristo diante dos homens todos os dias, conforme descrito pelo Senhor em Mateus capítulo 10, no versículo 32 e 33? Será que eu tenho confessado a Cristo diante dos homens por meio do batismo, conforme relatado por Pedro em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 21? Será que eu me mostro diligente em ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, como a ordem do Senhor em Marcos capítulo 16, versículo 15? Será que eu obedeço ao mandamento de Cristo, que é contar as grandes coisas que Deus tem feito por minha vida, na minha vida e através da minha vida? Será que pode ser dito a meu respeito? Observe aqui, os irmãos. Será que pode ser dito a meu respeito o seguinte, do que foi escrito a respeito da mulher junto ao poço de Jacó?
Porque no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 39, diz o seguinte: muitos creram em Cristo em virtude do testemunho daquela mulher. Olha só que interessante. Muitos creram nele em virtude do testemunho dela. Muitas pessoas não tiveram nenhum contato direto com Cristo, somente tendo contato com o testemunho daquela mulher, creram. Será que eu tenho sido esse canal evangelístico? E aqui cabe uma crítica a nós reformados, porque muitos criticam o seguinte: os calvinistas não evangelizam. Nós sabemos que é uma bobagem. Se nós formos na história, nós vemos que o pai das missões modernas foi calvinista. Os pais dos grandes despertamentos americanos foram calvinistas. João Ferreira de Almeida, o primeiro tradutor da escritura para a nossa língua portuguesa, foi um pastor reformado da igreja reformada holandesa. Então nós sabemos que alguns estereótipos são equivocados, mas nós, como reformados, sabedores do poder da soberania divina, é por isso que nós temos que ter mais impulso do que os outros para ir e pregar o evangelho. Sexta pergunta: será que eu oro como deveria? Será que eu sigo a ordem em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que o apóstolo Paulo ordena para que os cristãos orem sem cessar? Orem a todo tempo? Isso não significa que você vai passar as 24 horas do seu dia de joelhos e de olhos fechados, mas significa de que você tem que ter uma postura de oração a todo instante. Será que eu sigo o modelo de oração dado pelo Senhor Jesus? Mateus capítulo 6, o versos 5 a 13. Ou eu estou sempre ocupado e nunca oro? Será que eu me sinto tão autossuficiente que eu rejeito a necessidade de oração? E aqui vale a pena contar para os irmãos uma situação que eu passei. Quando eu comecei a trabalhar em Macaé e ir e retornar todos os dias de ônibus, nos primeiros meses foram meses muito difíceis para que eu pudesse regular o meu período de oração. Porque como eu trabalhava embarcado, durante o dia eu fazia algumas coisas, mas sempre sobrava durante o dia, na parte da tarde ou na parte da manhã, um período, e eu aproveitava esse período para orar. Então a minha vida de oração, ela estava, digamos assim, bem regulada. Quando eu comecei a trabalhar indo e voltando todos os dias, como estou até hoje, esses períodos aí vazios não existem mais. Ou eu oro antes de acordar às 4:30 da manhã, o que é digamos assim, complicado. Alguns irmãos conseguem fazer isso. Esses irmãos são realmente valentes. Eu ainda não consegui. Uma hora eu consigo. Quando o pastor estava falando aqui a respeito da irmã Olívia, que ela geralmente tem essa prática, rapaz, eu fiquei com muita vergonha. Porque eu acordo assim. Eu tenho 20 minutos para pegar um ônibus. Eu faço questão de acordar em cima da hora para pegar, me arrumar e partir, né? Eu não tenho, digamos, esse costume de ficar acordando aos poucos. Não, o despertador toca uma vez, eu pulo da cama. Mas eu ainda não criei esse hábito de orar antes de levantar. E também, quando eu estava retornando, eu estava chegando muito cansado, 7 horas, 7h20. Chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, ficava de frente para a TV ali, descansando. Dava 9 horas, 9 e pouco, eu já estava pronto para dormir. Quando eu ia orar, era aquela oração que a gente geralmente faz quando vai almoçar.
Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Rapidinho, tá? Senhor, abençoe meu dia de amanhã, obrigado por hoje, tchau. Isso prejudicou muito a minha comunhão com Deus. Qual a estratégia que eu usei? E que geralmente eu utilizo ainda hoje? É justamente orar durante o dia. Eu tô sozinho na minha mesa de computador, terminei uma tarefa, não tem nada para fazer, eu não preciso nem fechar o olho. Eu tô ali em período de oração, orando para que Deus abençoe meus colegas de trabalho, orando para que Deus abençoe a minha esposa que vai fazer um exame, que eu não estou presente, mas meu coração está lá apertado porque queria estar aqui. Orar para que Deus abençoe a vida dos irmãos. Ou seja, são nesses momentos que eu estou orando. Mas nós não podemos abrir mão da nossa vida de oração. Não podemos. Falta tempo? Vamos procurar arrumar um tempo. Com certeza, Deus vai nos abençoar. Será que eu procuro frequentemente a comunhão com Deus na oração? Ou eu oro somente quando eu preciso de uma solução imediata? Deu um problema na minha família, vou orar. Resolveu, acabou a oração. Diz a Escritura que Daniel orava 3 vezes ao dia, regularmente. Será que Daniel teve tempo de, quando foi pego e jogado na cova dos leões, será que ele teve tempo de naquele momento fazer as 3 orações dele? De maneira alguma. Mas é justamente isso. Enquanto Daniel orava regularmente e no momento da aflição também orava, muitos cristãos e ditos cristãos oram somente no período da aflição. Nós precisamos ter uma vida de frequente comunhão com o Altíssimo. 7ª pergunta. Será que eu leio a Bíblia como deveria? Será que as Escrituras Sagradas são meu prazer e meditação todo dia? Ou eu encontro maior prazer na leitura de outros autores? Será que eu gasto mais tempo lendo a palavra de Deus do que lendo livros? Olha, confessar para os irmãos mais um pecado meu. Teve um período da minha vida, período curto, o Senhor foi misericordioso em me repreender, que eu lia mais livros teológicos do que a própria Escritura. Isso é um perigo. Por quê? Porque todos os outros livros teológicos estão, se forem doutrinariamente corretos, estão jogando a sua análise para a Escritura. Eles falam da Escritura. Terceiros falando da Escritura. Isso é importante? Importantíssimo. E nós recomendamos que os irmãos comprem livros, busquem fazer sua própria biblioteca. Livro, quanto mais você compra, mais você precisa. Mas a Escritura está acima de todos eles. Todos eles. Por isso, tenha sua vida devocional. Separe tempo do seu dia para ler a Escritura todos os dias. Se você está com o dia tarefado, sobrou um tempo, não leu nem a Escritura e não leu nem seu livro, dê prioridade à Escritura. A Escritura, sempre a Escritura. Será que eu procuro tornar-me sábio para a salvação por meio da leitura da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na 2ª carta, no capítulo 3, versículo 15? Ou será que durante todo esse tempo, confessando ser cristão, eu ainda sou um menino na fé no que diz respeito ao conteúdo das Escrituras?
Em tempos passados, eu encontrei com um irmão que estava aproximadamente 13 anos na igreja, batizado há 12 anos, e ele nunca tinha lido a Bíblia toda, tinha lido a Bíblia inteira. É uma falha grave. Nós devemos ler a Escritura. Como que eu leio? Existem diversos planos de leitura. Se você ler um capítulo por dia, você vai precisar de 3 anos e meio para terminar. Mas você vai terminar. Você não precisa correr. Você não precisa correr sobre o texto. Eu tenho que ler 3 capítulos por dia. Não. Se você não pode ler 3 capítulos, leia um. Leia pausadamente. Deguste cada palavra da Escritura. Certa vez um ministro, um pastor, escreveu, ele não era calvinista, reformado, e ele escreveu o seguinte: leio há 50 anos a minha Bíblia todos os dias e nunca vi a predestinação nela. Diante dessa afirmação, Charles Spurgeon diz o seguinte: você lê todo dia, mas você lê tão rápido, que você atropela as palavras e você não consegue enxergá-las. Porque se você não enxergar a predestinação na Escritura, meu filho, então deguste a Escritura, leia. Tá desanimado de ler sozinho? Chama seu marido. Tá desanimado de ler sozinho? Chama sua esposa. Tá desanimado de ler com um ou com outro? Lê sozinho. Não tem com quem ler? Chame sua mãe, que eu tenho certeza que ela vai falar para você ler. Leia, leia, leia. Ler a Escritura nunca é demais. Será que eu procuro Jesus em todas as passagens da Escritura? Ou será que eu leio muitos textos, acho muitas coisas, muitos ensinos morais, mas não encontro nada dele no Antigo Testamento? Vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia em 2 Timóteo capítulo... Abra aí Lucas capítulo 24, no versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Se não me engano, os discípulos no caminho de Emaús. Olha o que diz o versículo. E começando por Moisés, ou seja, Jesus está começando lá em Gênesis, no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Discorrendo por todos os profetas. Os profetas são todos os livros dos profetas maiores, menores e os chamados escritos, que são os outros que não são profetas. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, você encontra Jesus de Gênesis a Malaquias. Você encontra Jesus em cada capítulo da Escritura. E vale a pena dizer para os irmãos o seguinte: eu estou aqui com uma Bíblia de Estudo de Genebra. E os editores dessa Bíblia de Estudo fizeram uma coisa muito interessante. No início de cada livro,
eles expõem a visão, eles colocam vários textos. Antes de colocar o texto, eles botam o seguinte: introdução, visão geral do livro, o autor do livro, a data e a ocasião da escrita do livro, os propósitos e características do livro, e vai falando. Quando chega no final, ele bota assim, ó: Jesus Cristo no livro, em Reis, em Crônicas, em Provérbios. Ou seja, a edição da Bíblia de Estudo de Genebra preconiza e tem o entendimento de que você encontra Cristo em todos os livros do Antigo Testamento. Então, se você tem uma Bíblia de Estudo de Genebra, depois consulte e leia com calma aqui o que o livro diz a respeito de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos ler a Escritura, encontrar Cristo nela. Quanto tempo seria gasto na leitura da palavra de Deus se todo crente a lesse como eu leio? Quanto tempo seria gasto na leitura da palavra de Deus se todo crente a lesse tanto quanto eu leio? Nós teríamos irmãos que leriam muita Escritura ou irmãos que leriam pouco ou quase nada? É uma pergunta que eu preciso fazer a mim. Então, meus irmãos, essa manhã foi um momento de reflexão. Nós temos 2016 inteiro pela frente. Nós precisamos nos examinar, a fim de que os equívocos que cometemos no ano passado não sejam cometidos nesse ano. E de que forma nós podemos nos examinar? Primeiro, verificando se eu amo a Deus de todo o meu coração, verificando se eu amo verdadeiramente o meu próximo como a mim mesmo, verificando se eu estou confiando na graça de Deus e em Cristo para a minha salvação, verificando se eu estou testemunhando para o mundo o bom cheiro de Cristo, verificando se eu estou pregando o Evangelho a toda criatura, falando das boas novas da salvação, verificando se eu estou orando como deveria, verificando se eu estou lendo a Escritura de maneira saudável e com a frequência saudável. Enfim, são muitas perguntas, e as respostas somente você pode dar. Mas se você tem uma certa dificuldade a provar-se a si mesmo, como diz a Escritura, você não precisa se desesperar. Peça para que Deus sonde seu coração. O salmista, no capítulo 26 de Salmos, versículo 2, diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Já no capítulo 139, no versículo 23, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se tem dificuldade de me examinar, se você tem alguma dificuldade, se nós temos, os irmãos podem confiar na graça de Deus, porque Ele pode nos examinar. Ele pode sondar o nosso coração. Ele pode te exortar, dizendo: meu filho, como está o seu amor por mim? Pelo seu irmão? Como está o seu testemunho? A sua vida de oração? A sua dedicação à leitura da Escritura? Como?
Como diz o texto, nós precisamos provarmos a nós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Que possamos fazer essa análise breve, individual, particular, crendo de que Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus de misericórdia. E o que estamos falando aqui, não estamos de forma alguma pregando salvação por obras, por desempenho, nada disso. Estamos afirmando que precisamos nos examinar, porque a fé verdadeira gera frutos verdadeiros, e esses frutos são frutos de boas obras. Que o Senhor nos abençoe, que no início desse ano, hoje, dia 3 de janeiro, nós possamos descansar na graça de Deus, sabendo de que a salvação somente vem dele, que ele é poderoso para nos abençoar, que ele pode nos examinar, mas também sabedores de que nós temos a responsabilidade, conforme determinada pela Escritura, a nos examinar, verificando se estamos verdadeiramente na fé, e a fim de que durante todo este ano nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido do Evangelho, amando a Deus, amando os irmãos, testemunhando do Evangelho, lendo a Escritura, orando sem cessar, a fim de que o mundo veja a glória de Cristo na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos finalizar com uma oração. Os irmãos fecham os olhos. Eu vou pedir para que o nosso pastor ore para que Deus nos conduza em oração, a fim de que Deus possa nos abençoar em todo este ano, e a fim de que possamos ter a capacidade dada por Ele a nos examinar e verificar se realmente estamos na fé.